Olá, boa tarde, tudo bem? Iniciamos os nossos vídeos, né? Ontem, estamos de volta hoje para lançar dois conteúdos, português e geografia, tá? Primeiro, português, página 8. Então, serão as páginas 8, 9, 10, 11 e 12, tá bom? Então, vamos lá. Página 8. Abram aí. A tia hoje vai falar sobre verbos e substantivos, tá certo? Então, vamos lá. A partir de agora, você irá estudar um pouco mais sobre as palavras da língua portuguesa, aprendendo o que são verbos e substantivos. O substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, coisas e sensações. Se vocês quiserem grifar, vocês podem grifar isso aí, tá? Tais noções significam grande parte das coisas que nos rodeiam no mundo. Observe as seguintes frases. O menino joga, a professora fala e o aluno estuda. Página 9. Nas frases em questão, os substantivos menino, professora e aluno praticam ações que são, respectivamente, jogar, falar e estudar, tá? A essas palavras que indicam ações, damos o nome de verbos, tá? As palavras que indicam ações, nós damos os nomes de verbos. Primeiro, os verbos, além de expressar ações, podem indicar o estado de um sujeito. Ela está animado. Ele está animado. Paula é inteligente. Fenômenos da natureza. Choveu ontem. Nevou na Suíça, tá? Eles podem indicar ações, os verbos, o estado de um sujeito e o fenômenos da natureza, tá? Então, vamos lá. Perceba nos verbos destacados acima que ele poderá vir de diversas formas. Tais formas indicam qual é a pessoa e o tempo e se é uma ação que acontece no presente ou aconteceu no passado ou acontecerá no futuro, em que o verbo está conjugado. Os tempos verbais podem ser presente. Indica a ação que ocorre no momento da fala. Exemplo. Ele escreve bem. Ou seja, ele está fazendo isso agora. Passado. Ou pretérito, que quer dizer a mesma coisa, tá? Passado. Indica que a ação aconteceu em um tempo anterior ao momento da fala. Exemplo. João comeu o bolo. Ou seja, comeu. Ele já comeu, já aconteceu, tá? O verbo comer, escrito dessa forma, nos dá a entender que João, o sujeito, iniciou e terminou a ação de comer no passado. Já aconteceu. Futuro. 3. Indica a ação que irá acontecer em um tempo posterior ao momento da fala. Exemplo. Marcos viajará para São Paulo.
Ou seja, ele ainda não foi, ele ainda irá. Ou seja, está no futuro, tá? Perceba que o verbo viajar indica essa ação que não aconteceu ainda, que ela ocorrerá em um momento depois da fala, tá certo? Atividade resolvida. Indique os verbos na frase e diga se ele está no presente, no pretérito, que é o mesmo que passado, ou no futuro, tá? Aí temos uma frase na página 10, assim: ele andou muito. O verbo andar indica que tal ação aconteceu no passado. Mais especificamente, nesse caso, o verbo andou indica que a ação foi iniciada e terminada no passado. Aprendendo um pouco mais. O verbo, além de indicar a ação e o tempo, proporciona a noção de modo. O modo verbal revela a atitude do falante em relação ao fato expresso pelo verbo. Indica certeza, desejo ou hipótese. Ou ordem, tá? Todos os verbos que estamos estudando nesse capítulo apresentam noção de certeza. Trata-se de verbos chamados do modo indicativo. Os outros dois modos em português, que são o subjuntivo, que é dúvida, hipótese de ação, e o imperativo, que é ordem, veremos mais tarde, tá? Não agora nesse momento. A tia só tá lendo para vocês porque vocês precisam saber que existe o subjuntivo, o imperativo, né? E o indicativo, tá certo? Mas a gente não vai ver isso agora, nesse exato momento, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão ler esse textinho aqui da página 10 para poder responder a página 11 e 12, tá? Prestem atenção. Lembre-se que existem verbos do presente, que é o que está acontecendo hoje. Do passado é o que já aconteceu. E o do futuro é o que ainda vai acontecer. Tá certo? Então, só prestar atenção direitinho. Se precisar, assistam a aula novamente para poder fazer as atividades. Façam com muito capricho, tá bom? Beijo. A tia volta amanhã para corrigir, tá?